Olha, gente, hoje eu tenho a honra de receber o meu marido, o senhor meu marido, meu esposo, o homem da minha vida. Tá bom, né? Menos. O terceiro homem da minha vida, né? Tem meu pai, Petrônio, meu pai, Rivaldo, e você, meu amor. E a gente tá muito feliz porque a gente tá vivendo uma nova fase. Eu ainda não tinha comentado aqui com vocês, então deixei pra comentar no programa de hoje. O Conexão Sul-América está com um destino incerto. Nós não sabemos ainda o que irá acontecer com ele. Se vai encerrar, se teremos uma outra pessoa na apresentação. Estamos em resolução desse momento. Mas esse é um dos últimos programas comigo, provavelmente o penúltimo programa comigo na apresentação. E por isso eu trouxe meu marido aqui hoje pra gente contar um pouquinho da nossa trajetória aqui na Nova Zelândia, né? De vida aqui, do que a gente largou lá, das conquistas, das dificuldades que a gente teve, das conquistas até aqui e o que é que tá nos fazendo nos mudar. Estamos nos mudando de cidade, indo pra uma cidade aqui perto e a gente vai contar um pouquinho dessa história pra vocês, sobre a perspectiva do meu esposo, principalmente. Então vamos começar. Eu não sei se eu te chamo de Herbert de amor de vida, eu tô confusa aqui. Vamos lá, Herbert, porque as pessoas, né? Começa falando um pouquinho, assim, de você em relação a... De onde que surgiu essa ideia de sair do país e de vir parar aqui na Nova Zelândia? Na sua perspectiva, por exemplo, eu sei do que eu já tinha e do que eu já pensava na minha vida, mas pra você tinha uma ideia de sair do país ainda antes, quando era mais novo, adolescente, alguma coisa assim? Como é que surgiu essa ideia na sua cabeça? Tá, vamos lá. Como muitos sabem, eu sou de Sergipe, Aracaju, então uma cidade pequena, menor capital, né, do Brasil. E desde sempre eu quis sair, assim, tentei por vestibular, tentei fazer vestibular em outros estados, até cheguei a passar para Pernambuco, mas infelizmente por questão de vida mesmo acabei não indo. Tentei novamente no meio da faculdade, mas também acabou não dando certo. E sempre tive esse pezinho de querer sair mesmo, de querer conhecer. Obviamente, a minha visão era um pouquinho mais limitada, que era em relação ao Brasil, até porque eu não tinha a língua inglesa, né? Então, mas sempre teve esse incômodozinho para poder sair. E ao longo da vida, toda vez que eu tinha alguma oportunidade de estudar alguma coisa para sair, tentei no final da faculdade ver alguma coisa para ir para Inglaterra também. Essa parte aí eu não sabia não, da Inglaterra, menina. Fazer intercâmbio lá. E aí ficava namorando, tipo, Canadá, Irlanda, aqueles países básicos que a gente sempre pesquisa quando vem. E é isso, quando a gente teve a oportunidade, a gente estava um pouco incomodado no Brasil com a questão das nossas perspectivas, depois que a gente, né, casa, faz as coisas, a gente se preocupa um pouquinho mais no futuro, né? Principalmente quando pensa em filhos. E a gente viu a oportunidade de sair, assim, vender tudo e sair, tentar a sorte. E aí apareceu Nova Zelândia, mas não foi necessariamente Nova Zelândia, é um incômodo mesmo do Brasil. Mas incômodo em relação a quê, assim, porque até então você falou, sempre tive essa vontade de sair de Aracaju, de Sergipe, de conhecer novos lugares, né, se aventurar e tal. E aí você vai ficando mais velho, aí vai em casa, vai pensando em ter filhos, e então é incômodo em relação à segurança, é incômodo em relação a emprego, é o que, assim? Porque você era compulsado no Brasil, né? Eu acho que é um pouco de tudo, mas é em relação à limitação. Para poder ampliar mesmo nossa visão de mundo de uma maneira geral, tanto profissional quanto pessoal, vamos colocar assim. E como você sabe, senhorita... Senhora, me respeito, sou casada. Eu era concursado público federal e isso também estava um pouco me incomodando, porque eu acho que eu não tenho um perfil para ser concursado público, assim, é meio limitante. E como você também... Isso é muito estranho, eu tô falando uma coisa que você já sabe. Mas as pessoas que estão ouvindo não sabem. Beleza. Então, logo depois de 3, 4 anos, 3 anos e meio, acredito, eu cheguei em um cargo, tipo, do mais alto que eu poderia chegar dentro das condições, dentro da instituição, dentro da minha posição na instituição.
E isso me incomodava muito, tipo, você chegar, tipo, nem metade de sua vida e você já ter esse teto, assim, já tá nesse teto e não tem mais para onde subir, é muito complicado. E esse incômodo começou a ficar muito, muito grande lá em 2018. E foi quando a gente conversou, sentou, conversou, você, tipo, me apoiou nisso também. Você é doida, então não tem esse negócio. Apesar de essa ideia de morar fora ter sido trazida por mim, mas você comprou logo de imediato, você também sempre teve uma vontadezinha. Isso. Então, deu certo, a gente tá aqui. Arrasou, né? Tá, e aí a Nova Zelândia, ela foi uma opção pra gente mais barata, mais viável, mais, né? E a gente acabou conhecendo e se encantando pelo país naquele momento. E principalmente pelo inglês também, né? Porque a questão de estudar inglês, pelo fato da gente não ter língua. A conta já tava meio que tudo certo pra Portugal, né? Pois assim, é. bem Tipo, encaminhadinho. eu tinha até visto a questão de aplicação para mestrado em Portugal. Mas, justamente como a gente falou anteriormente, a questão de ampliar o horizonte, de aprender uma língua nova, sempre foi muito forte na gente, em mim e tal, de aprender o inglês. E a gente quis ir um pouquinho a mais. Então, aí, no meio de tudo, acho que meses, não foi? Alguns meses de diferença. A gente ajustou a rota e decidiu por Nova Zelândia. E graças a Deus, mas estou muito feliz aqui com você. 2 anos e meio aqui, né? Tá, então, como foi que a gente veio para Nova Zelândia? A gente optou por você vir estudando, né? Fala um pouquinho sobre isso, quais eram os planos, e esses planos foram todos indo por água abaixo, mudando o tempo todo, né? Tá, vamos lá, tentar ser breve, porque a história é longa. Mas, como eu falei, eu era concursado público federal e a gente percebeu que existia uma forma mais segura de ir, que seria estudando mestrado, porque eu iria ter liberação para poder fazer o stricto sensu. E, enfim, nessas pesquisas, a gente pesquisou Canadá, Portugal, Irlanda, chegamos até, eu não sei se você lembra, até Dubai. Claro que lembro. Enfim, para poder verificar qual encaixaria melhor e qual seria a nossa realidade aqui. Como a gente estava pesquisando muita parte do inglês, a gente achou Nova Zelândia, a gente achou a SAT e verificou da questão dos 6 meses de curso, que me dava direito para fazer a prova só aqui, que isso também era outra preocupação, porque... Explica isso, porque eu sei, mas às vezes a pessoa que tá ouvindo... Assim? 6 meses de curso, prova aqui e tal, explica essa parte aí. Porque a Nova Zelândia, primeiro, ela dá o direito de você estudar inglês e conseguir trabalhar part-time. Esse é o primeiro ponto. E nos cursos da SAT, a SAT, não sei se ainda está, mas acredito que sim, com a promoção, que você, na verdade, faz o inglês, você meio que paga por inglês, mas esse dinheiro que você paga por inglês, ele é abatido do curso principal que você vai fazer. Então, eles te permitem, tipo, estudar por 6 meses inglês e fazer a prova aqui. Porque, geralmente, quando você precisa entrar na universidade, você precisa fazer uma prova de inglês, da língua, né? De proficiência. IELTS, TOEFL, whatever. E eu cheguei a fazer TOEFL lá, no Brasil. E a gente percebeu que não estava no nível para poder fazer o mestrado, que eles solicitavam e, na verdade, não aceitavam o TOEFL aqui na SAT, na época, acredito eu. Enfim, a gente optou por vir para cá para poder estudar, trabalhar e conseguir fazer a prova, passar no PTE antes da parte do curso principal. E o curso que a gente escolheu foi a questão do mestrado, como eu falei, para poder ter a liberação do instituto e ainda ter vínculo com o instituto, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se acontecer alguma coisa, a gente tinha alguma coisa no Brasil para voltar e eu conseguiria ter o meu trabalho, enfim, a gente conseguisse se manter. Era mais por uma questão de segurança, mas o nosso, vamos colocar assim, o nosso objetivo sempre foi ganhar o mundo, literalmente, né? Enfim, aí eu vim para poder fazer mestrado. Só que com pandemia, com tudo, eu tive muita dificuldade para poder desenvolver meu inglês. Tive problema no visto, então quando eu cheguei 3 dias depois,
eu fui tirado da sala de É, aula não. de inglês. Foi um problema atrás. Eu não gosto dessa palavra problema, mas foi uma intercorrência atrás da outra no meio do caminho, E desde que a gente chegou, né? Do primeiro dia, gente, a gente já chegou aqui no primeiro dia, acho que eu já contei essa história em algum outro episódio. Nós chegamos e como que chamou? O apartamento tava errado. Isso, a Então, chave. mais de 24 horas de voo, a gente pegou a chave do apartamento trocado, era um apartamento que não estava programado para receber ninguém, ou seja, tava imundo, não tinha um lençol, não tinha A sorte foi que a gente trouxe, a gente já tinha, a gente jogou em cima na só nossa pra mala. dormir, porque a gente tava morto. Isso. E aí no outro dia foi que a gente conseguiu falar com o Paul lá pra poder fazer a troca Dos quartos. Nossa, mas assim, a sorte, como o Herbert falou, que a gente tinha trazido na mala travesseiro não, a fronha, lençol, porque não tinha lençol, não tinha nada, e o banheiro tava super imundo, pra vocês terem uma noção. Tipo, a gente tava mais de 24 horas sem tomar banho. Você tomou banho? Eu não lembro. Eu não tomei banho Não, naquele no primeiro lugar. dia não, porque o banheiro não tinha condições. Não tinha condição de tomar banho. Até pra fazer xixi, eu fui fazer xixi no restaurante, no McDonald's. No McDonald's, a gente que foi foi pra onde lá a gente foi justamente pra comer. isso, pra poder lavar rosto, essas coisas. Exatamente. Não, terrível. Era o que a Aí gente tá. conhecia, né? Aí, beleza. Depois fomos pro apartamento maravilhoso, limpinho, cheirosinho, todo preparado pra receber a gente, com mimos, com tudo. Maravilha. Passamos o final de semana, conhecemos alguns brasileiros e tal. Segunda-feira a gente começou a estudar. Não. E aí, não foi? Acho que a gente chegou numa quinta, exato, numa sexta, exato. e aí passou o final de semana, A na gente chegou segunda. no dia 8 e a gente começou a estudar no dia 13 Exato. de janeiro. E 2020. aí na segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, começamos a estudar, mundo novo ali, fizemos uma prova para saber em que nível estaríamos no inglês Isso. e tudo, né? Mas na quarta-feira eu fui tirado da sala de aula. Quarta-feira. Como foi isso? Eles te chamaram no meio da sala? Porque a gente não ficava em sala juntos, né? Que o nível de inglês dele sempre foi maior do que o meu. Então ele tava numa sala, eu tava em outra, eu nem sei direito como foi que isso aconteceu. Conta aí pra gente. Eu nem sei se a gente tava em sala separada. Tava. Porque a gente não tinha ainda locação de sala, na verdade. Já tinha, eu acho. A gente Acredito tinha que não, acabado de mudar, mas tinha tudo sido bem. o primeiro dia na sala 9, eu acho. Mas eles me tiraram da sala por conta do... acho que eu esqueci da offer letter. Porque, tipo, tava Então, com não, o mas endereço- como é que foi? Você tava ali no meio da sala, você lembra isso? Aí chegou Ah, alguém... não lembro muito, Lembra não. Eu só vagamente. sei que foi no meio e me chamaram, falaram que teve algum tipo de problema, falaram que teve algum tipo de problema com essa questão da localidade, porque tava colocando como se eu fosse estudar em Queenstown e não em Invercargill. Aham. E aí, naquela época, o inglês era ótimo, né? Então, meu Deus do céu, foi complicado, assim, para poder entender, discutir, falar que, tipo, foi um problema deles e não meu, inclusive Aham. da própria SAT na hora que enviou a offer, porque o meu pedido foi para Invercargill. E eles falaram que não podiam fazer nada, que infelizmente o que eles podiam fazer é me indicar para Terry, que é a pessoa da SAT que cuida da parte dos vistos, para poder fazer uma alteração no visto. Só que durante esse processo eu não poderia assistir aula em Invercargill. Se eu quisesse, eu poderia até assistir aula em Queenstown. Aham. Mas que Que a gente naquele até chegou a momento, cogitar, né? Ai, se você mas não vai, tinha se não sei o condições, quê. zero condições. Enfim, aí eu passei acho que 7 ou 8 semanas, alguma coisa do tipo, sem aula de inglês. Só que, como meu visto era válido, só não era válido a localidade do estudo. Então, eu ainda podia trabalhar o part-time. Aham. Então, eu acabei trabalhando, mas 20 horas, obviamente, Sim, só. aham. E logo depois que eu voltei para a parte de inglês, para aula de inglês, cerca de 4 semanas depois, foi o lockdown. Aham. Então, eu parei novamente a aula de inglês. E aí voltou online depois, que era uma maravilha. Nem fala. Jesus do céu. Tá, calma aí. Vamos voltar antes dessa parte. Então tá, você parou de estudar e... Eu nem comecei, na verdade. nem começou a estudar, basicamente, mas aí logo você conseguiu um emprego. O emprego da Tulipa, na fazenda lá, para poder, tipo, não precisava de inglês, então alguns brasileiros já trabalhavam e me colocaram lá junto.
E eu fui para poder justamente ocupar a minha cabeça mesmo, fazer e conhecer as coisas daqui E da fazer Nova dinheiro, Zelândia. né? Que é importante, querido, aqui. Ganhar em dólar. Óbvio, evidente, até para poder se manter, porque a gente precisava trabalhar Não, aqui, porque o nosso plano parece é, trabalhar aqui. não, porque pareceu conversa bem de rico. Não fui trabalhar só pra ocupar minha mente. Tá? Ah, não mesmo. Não mesmo. Não é o caso. Não mesmo. Tá, e aí era uma fazenda de tulipa. O que você fazia lá? Eu não sei, descascar tulipa, eu não sei o que é isso, tirar É a limpar o partezinha, bulbo. É limpar o bulbo, exatamente. Esqueci. Como é que você conseguiu esse emprego, Herbert? Através de brasileiros mesmo, tipo, na época tinha Kleber, você lembra de Kleber, né? Claro, tabacudo. Jesus do céu. Era como a gente chamava ele, gente. Kleber estava já em contato com o pessoal e aí veio conversar comigo que tinha conseguido, a gente estava entrando no inglês junto e eu tinha falado para ele que eu também estava procurando, se ele conseguisse achar alguma coisa para poder me falar. E aí a gente se fiou nessa juntos até para poder, questão de gasolina, de ir, porque na época a gente Não obviamente tinha carro. não tinha carro, mas depois viu a necessidade de comprar e pelo fato de ser barato. E foi isso, tipo, foi questão de indicação mesmo, e como não precisava de nenhum tipo de inglês, nem contato, por exemplo, eu não fui a pessoa que resolvi nada, ele que até que resolveu por uma amiga dele lá. Enfim, era só ir trabalhar e receber. Eu trabalhei lá com você também, né? Você entrou primeiro, depois você me colocou lá pra poder trabalhar também. E eu já contei um pouco da minha experiência aqui, eu queria saber a sua. Tipo assim, quando você foi o primeiro dia, porque é uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente já fez ou já viu na vida, né? Então, é uma esteira ali passando, aí várias pessoas trabalhando, bem fábrica, assim, que a gente vê em, sei lá, em novela mexicana. Uma galera... Novela mexicana, porque tem tirou isso? dos Brátios, amor. A família Brátil tem uma fábrica enorme de cerâmica. Você tá falando, E a mão, tchau. Ah, não, isso é... Meu pai. É a outra. Tá Ai, bom. Thalia. Tá bom. Anyway, enfim, mas Maria do Bairro eu acho que tinha fábrica Não, também. mas vamos lá, vamos para uma referenciazinha melhor. Tempos modernos, Charlie Chaplin é o que você lembra de fábrica dessas coisas? Isso, exato. Ai, Enfim, nossa então Senhora. esse... Mas enfim. Quero saber aí quem é da referência de Charlie Chaplin e quem é da referência de Paula Bracho, a usurpadora. Põe lá no nosso Facebook, Conexão Sul América NC, deixa lá seu comentário. Olha, naquela parte ali, eu lembrei foi da usurpadora. Quero saber. Tá. Como foi essa primeira impressão? Não, então, primeiro, quando a gente chega aqui, tudo são flores, né? Tipo, tudo é diferente, tudo é massa, tudo é maravilhoso, como você diz. Então, eu peguei o turno da parte da noite, então era aquela adaptação, mas você sabe que pra mim nunca foi problema ficar acordado à noite. Então foi bem tranquilo, na verdade. O primeiro dia, assim, obviamente eu fiquei bem cansado, porque eu não estava nem um pouco acostumado. Mas eu achei muito de boas, assim, no sentido de, pô, eu escutava música, fazia parada, tava lá com os outros brasileiros. É bem chão de fábrica mesmo, mas você sabe, eu realmente achava massa, assim, curtia ir pra lá. Era de boas. Depois meus dedos começaram a reclamar um pouco, obviamente. As costas também um pouquinho. Velhice, né? Isso é velhice. Agora... E depois eu fui lá, a gente começou a trabalhar lá, aí acabou a temporada, né? Porque é por temporada. Isso. E nesse meio tempo, você voltou pro inglês. Resolveu o problema lá do visto. Eu acho que só depois. Depois desse emprego. Não, mas eu ainda fiquei... Mais ou menos. Mais ou menos. Em mais ou menos um mês, talvez, você tenha ficado? Provavelmente. Foi depois mesmo, porque você voltou pra aula já no lockdown. E aí já tava no Burger King. Exato. Tá. E aí depois a gente foi atrás de emprego, porque acabou a temporada lá. E aí começamos a aplicar pra um monte, levando currículo. E, não tem vaga aqui, mas vamos ver. Entramos no Burger King, falamos com o gerente, e ele olhou nosso currículo e nos convidou para uma entrevista. E na entrevista não precisei falar nada, ele só falou basicamente com a Rafaela. E aí nós Não, detalhe, foi contratados. porque assim, fomos nós dois para entrevista, né? E aí primeiro ele foi conversar com um, depois com o outro. O ideal era que ele primeiro conversasse com meu marido, mas não, ele primeiro conversou comigo. E eu sempre tive o listening muito ruim. Desde que eu cheguei aqui,
Eu já contei algumas vezes essa história, Mas até... a gente pediu, eu acho, justamente depois do início, eu acho que a gente pediu pra poder, tipo, me juntar, eu acho, lá, que depois eu cheguei na mesa e basicamente ficou isso, assim. foi a Não, entrevista, né? não, eu que te falei depois, só que você que começou a trabalhar primeiro do que eu. Ah, Mas eu te falei, não ele só lembro. falou, porque ele falava comigo, e aí depois, aí ele falou, pronto, já que eu já conversei tudo com você, você passa tudo pro seu marido e tal, é não sei o quê. verdade. Ah, é verdade, você não conseguiu passar nada. E eu, exato. ai amor, eu acho que ele falou. E eu tinha uma coisa que eu fazia muito isso no início, né, amor? Eu entendia. No início, Eu entendia, tipo Uhum. assim, uma parte, metade, ou duas palavras. E o resto que eu não entendia, eu passava a informação completa. Eu jamais, jornalista, vou passar a informação pela metade? Não, vou passar a informação completa. Agora, eu completava os gaps com o que estava na minha cabeça. Então, se ele falava assim, ó, tem que ser fast e tem que ser. E tem que ter, sei lá, ele falou isso exatamente, eu lembro, né? Aqui é um restaurante fast food, então a gente preza por ser fast, ser muito rápido e muita limpeza, assim, pra entregar uma qualidade na comida, food, não sei o quê. E aí ele falou fast e food. Então, ó, amor, ele disse que precisa ser muito rápido, que vai fast food, óbvio que ele falou fast food. vai sofrer muita pressão e tal, e tem muita limpeza, então a gente vai fazer isso e aquilo. Não sei se ele falou isso, mas na minha cabeça toda ele falou e eu conto a história como ela chega na minha cabeça, né? A minha imaginação, ela complementa tudo. Pois é. Então nunca tivemos problemas com isso, eu acho. Aham, Só claro. boas risadas. Aham, Agora, sabe onde a gente dá boas risadas também, gente? Toda vez que a gente dá uma passadinha lá no Kanks, pra sentar, pra se aconchegar, tomar um café, comer uma comidinha gostosa. Tem brasileiros lá que fazem cupcakes, aí mesmo, querida. Os cupcakes deliciosos, não é, amor? Gostoso lá? Muito bom. Aquele cupcake de paçoca é o meu predileto. Nossa A gente tem Senhora. que passar lá antes da mudança. É verdade. E é muito bom. Se você não conhece o Kanks, vale a pena conhecer, porque tem muita coisa gostosa por lá. E quem tá falando sou eu e todo mundo que conhece. Então, segue uma propagandinha aí do Kanks pra você entender tudo o que você encontra por lá. Não, sabe por quê? É porque de bebidas, eu tenho que parar em pra geral, dar. vindos diretos da América do Você Sul, conta incluindo cortado? do Brasil. Não, Ah, só e puxa claro, um pouquinho mais aqui pra sua você frente, porque é também normal, às vezes você encontra faz café assim. colombiano fresquinho, passado na hora. Se você mora em Salva, está com saudade de experimentar aquele sabor de Puxa casa, aqui assim, ou quer provar algo novo, porque venha para o toda hora Kanks. tá fugindo Fica os na botões. 156 Thai Street. Para mais informações, siga Kanks NZ no Facebook e Instagram. Tá bom. Kanks, Tá de sabor boa, de você? casa. Eu tô achando que a gente, tipo assim, se for contar a história toda, você tá pegando vamos 3 adiantar. horas. Você tá falando até... Kanks, sabor de casa, delícia. Tá, vamos adiantar essa história que a gente já tá na metade do programa. Você que tá perguntando demais. Tem muita coisa pra contar ainda. Vamos lá. Então tá, trabalhamos no Burger King um tempão. Eu queria saber um pouco, assim, dessa sua relação de trabalhos e estudos aqui. Porque a ideia era, vem estudar inglês, faz 6 meses de inglês. Isso. Depois passa pra entrar no mestrado que era um mestrado tipo de administração, né? Isso. Life Management. E aí, depois que faz esse mestrado, vai encontrar um bom emprego na área e tal. Esse era o sonho. Esse era o plano. Esse era o plano. E aí, o que aconteceu nesse meio do caminho? Não, então, como a gente tava falando, eu tive problema na parte do inglês, inclusive também para poder passar na prova do PTE. Eu acabei passando de segunda, eu acho. Acho que ou foi segunda ou foi terceira, não tenho certeza. Acho que foi segunda. Eu acho que foi que você fez uma que não pagou, que era Isso, grátis. e a outra eu paguei e passei. Alguma coisa do tipo. Isso, foi porque eu não queria Pagar uma terceira antes. vez. Aí lembra que a gente até pagou o Sony English. Aham. Então a gente não queria pagar uma prova. Se fosse para pagar uma prova e ter que fazer de novo, pelo menos eu paguei Sony English. Que era mais ou menos o valor. Que Mas, é o que, enfim, Sony English? Pagou eu Sony English. estou falando. Tá. Como eu tava com dificuldade, eu acabei fazendo a primeira prova não passando. E optei, o Felipe me indicou, um amigo nosso brasileiro, me indicou a parte de Sony English para poder seguir no YouTube. Eu tava seguindo, mas aí eu senti que eu tava precisando de mais. E aí eu acabei comprando um curso que ele tem de inglês voltado para o PTE. Fiz, acho que foram 4 semanas, se eu não me engano.
Foram 4 semanas? Acho Não. que sim. Acho 4 que foi semanas, foi exatamente um mês. E depois aí fiz a prova. Demorei um tempo ainda, na verdade, para poder fazer a prova, para poder me sentir mais tranquilo para poder fazer a prova. E nesse meio tempo foi que aconteceram algumas dúvidas nossas, porque eu tive que botar mais 3 meses de inglês, que você tem direito. Você pode estender, fora os 6, você pode estender mais 3. E verificando essa questão de curso, a gente estava tentando entender também a realidade da Nova Zelândia. E muita gente estava falando da parte de engenharia. E como eu tenho formação no Brasil de engenharia civil, só que eu nunca trabalhei na área, eu estava indo mais para a parte administrativa, que era o que eu fazia no instituto. Mas enfim, a gente ponderou, até também por conta do inglês. Eu precisava de 58 para o mestrado, eu acabei tirando 54. E o level 9 exigia 58, mas já o level 7, que é o do curso de engenharia, que nos foi apresentado pelo próprio Anderson até, inclusive, ele só exigia 50. Então, assim, eu já teria passado, então a gente já poderia fazer a aplicação, e a gente começou a buscar isso. A gente conversou várias vezes e tal, sabia que isso iria exigir uma adaptação até com IFES, processo no Instituto, IFES, Instituto Federal de Sergipe, tá, gente? Desculpa aí. Que é o do concurso dele. Exato. Porque, só para vocês entenderem, para ele vir para cá, então, ele tirou a licença para o mestrado, e aí ele teria que fazer um mestrado, né? Mas aí, no momento que decide-se que não vai mais fazer um mestrado, e sim, como se fosse uma pós-graduação ali, né? Qualquer outra assim, coisa, obviamente eu tenho que atualizar a questão do afastamento lá e tal. Enfim, e aí foi para resolver isso, a gente entendeu que seria melhor por diversos motivos, né? É um curso mais curto, então ele tem a duração de 1 ano ao invés de 3, né? Porque eu já tinha meio que atrasado 6 meses por conta desses problemas todos do inglês e da prova. E aí é justamente a diferença de um curso para o outro. Um é 1 ano e meio, o outro seria 1 ano. E também seria um curso mais técnico mesmo. A assim. Craft Manager é só 1 ano e meio? Eu achei que era 2 anos. Não, 1 ano e meio, e você tem um pós-study de 3 anos. Uhum. E o level 7 você tem um pós-study de 2 anos. Que isso também foi para conta. A gente até se preocupou um pouco, porque a gente teria menos tempo, digamos, para arrumar o pagode para uma possível residência ou coisa do tipo, mas a gente entendeu que era melhor e, enfim. Até porque o Herbert, ele é formado em engenharia civil lá no Brasil, mas ele nunca atuou porque logo, antes mesmo de se formar, eu acho, passou num concurso público, que foi esse do Instituto Federal, e, enfim, e aí foi crescendo ali no concurso, a situação do Brasil estava muito ruim na área de engenharia não queriam também. me pagar o que eu ganhava no concurso, então não adiantava eu sair, assim, a gente também tava no processo justamente se casando, não tinha nem muitas condições de baixar o orçamento, exato. Então, acabou que ele não foi para a área de formação dele. Então, aqui ele também não iria a princípio, mas houve essa oportunidade dele realmente ir para a área de atuação dele, que é uma área que dizem ser muito boa aqui na Nova Zelândia, né? Então, nós ponderamos tudo isso e vimos que, apesar de dar menos, um período menor de pós-visto para a gente aqui no país, que seria algo que pudesse ser muito bom, um curso realmente que fosse validar aí o diploma dele e tudo, e que ele pudesse trabalhar na área. Sim, mas foi bem desafiador, porque, tipo assim, eu já tinha um tempo afastado de engenharia, mesmo anos, né? Muitos anos. Em 2014 eu entrei no instituto, então desde 2014 eu estou afastado. E mesmo assim, anterior a isso, os meus últimos 2 estágios também foi em repartição pública, porque também tem concurso para estágio, né? Enfim, e eu acho que acaba afastando um pouco da realidade mesmo da construção civil. Mas enfim, eu tive que aprender aqui a parte de engenharia, as diferenças entre construction, civil, land development, e dos segmentos de engenharia no todo. E aí fomos para esse curso. Tive muito problema com a parte do inglês, muito problema com a parte do meu projeto, mas graças a Deus, assim, foi Fala um pouquinho do curso para as pessoas que têm vontade de fazer esse curso aqui de engenharia. Como é que foi esse curso para você? O que é que você viu ali no curso e tudo, enfim. Então,
primeiro de tudo, todo mundo prepara a gente, antes da gente entrar para SAT, para o tal dos assignments, né? Desde a parte do mestrado, falando que era para escrever e tal. Só que esse curso Level 7, eu achei ele muito diferente do que todo mundo me falava. Até porque as referências eram mais da parte do Apply of Management, que era o mestrado. Ele é um curso muito mais técnico, então eu já iria começar o ano, por exemplo, fazendo um projeto. Eu teria que desenvolver um projeto de engenharia. Eu achei muito massa. Tipo, é um curso, se uma pessoa já vem com bagagem, já vem com uma ideia, trabalhou com pontes e já vem aplicando um projeto aqui de pontes e fazendo ele anual e tal, é um curso muito legal, porque você consegue, inclusive, se envolver com a comunidade. Às vezes você fecha parceria, como é um caso de um amigo nosso, Eduardo, que o projeto dele foi lá no Porto de Bluff, e ele, inclusive, conseguiu trabalho lá posteriormente. Ele teve esse contato com o Porto, né? Então, é um projeto, como é que eu vou falar, mais realista, mais próximo da comunidade. Não é aquela parte de mestrado que a gente tem, que é muita teoria, muito estudo, né? Enfim, a gente tem essa proximidade maior com a indústria. Mas para mim realmente foi difícil, justamente pelo fato de eu estar afastado, então eu não tinha esses projetos prontos na cabeça, foi bem desafiador, mas eu acho realmente um curso muito válido. Se você consegue ter esse direcionamento, eu acho que já te joga para o mercado de trabalho, assim. Eu acho que a pessoa, dependendo da pessoa, pode realmente tirar muita vantagem desse curso. E é um curso rápido, é um ano só. Como você não tinha esse direcionamento já, como você já estava afastado há um tempo, foi mais difícil, mais desafiador para você, né? Tanto em termos de inglês, tanto em termos de ter projeto, tanto em termos... E uma coisa que eu lembro que você falava muito é assim, cara, se você já tem uma coisa pronta, massa, e aí você já... Isso, você leva, né? Mas se não existe, assim, um suporte muito grande do professor estar ali te ensinando Eu acho que isso vai em toda a universidade. Eu acho assim, que quando você tem um projeto mestrado, uma tese, né, ou qualquer outra coisa do tipo, você também depende muito de sorte do seu orientador. Sim. Porque mesmo no Brasil, em qualquer outra universidade, tem orientador que te ajuda, tem outros orientador que mais te atrapalha do que ajuda. Você não deu sorte. Infelizmente eu não dei muita sorte, mas eu tive outras pessoas do lado que, aí eu digo que eu tive sorte. Tanto os meus colegas de classe, como o próprio coordenador do curso, me ajudaram muito para poder concluir o curso. Na metade do curso eu até pensei em postergar por mais 6 meses, pela dificuldade e tal, mas no fim deu certo. Em um ano se formou. Graças a Deus, em um ano me formei. Até hoje espera essa celebração lá da SAT, não vai rolar, né? Pois é. E ainda finalizei com uma premiação da parte de Project Manager, né? Que como eu falei que eu tive dificuldade na parte técnica do projeto, justamente por conta desse background que eu não tinha, eu acabei colocando mais esforço, digamos assim, uma melhor arrumação no projeto na parte de gerenciamento, que independente da área eu já tinha mais uma noção pelo fato do trabalho no instituto. Claro que lá é um gerenciamento mais gerenciamento acadêmico e eu estava só colocando algumas ferramentas dentro da parte de engenharia civil, mas deu tudo certo. Ainda ganhei o prêmiozinho. Ganhou o prêmio como melhor projeto. Não, projeto. Fala aí, amor, não sei. Não, é porque dentro do projeto existem várias partes, né? E dentro dessa parte tem um Project Manager, que independente do tipo de projeto que você faça, seja na parte de água, seja na parte de roads, você tem que envolver a parte do Project Manager, que é a parte do gerenciamento do que você está fazendo. Independente, tipo, controle de tempo, controle de custo, essas coisas que Project Manager faz, que o pessoal de engenharia faz, enfim. E o seu ganhou como o melhor nessa parte, não é isso? Isso, exato. Top, Exato. que orgulho! Meu Deus. Tá, Enfim. Então fez o curso, teve dificuldades e tal. Nesse meio tempo, você estava trabalhando? Eu estava trabalhando como cleaner. Desde quando eu saí do Burger King, eu saí um pouco para poder justamente focar no PT, porque eu estava tendo problemas. Mas, obviamente, aquela inquietação de ter que fazer alguma coisa.
eu acabei indo para a OCS, que é uma empresa de limpeza. Uhum. Exatamente. É, foi muito bom para mim, foi muito bom para a gente, porque o horário dela era muito flexível. Então, você pega sites, né? Então, às vezes você só fazia final de semana, aí dava para conciliar com o estudo. E aí eu mantive isso até entrar no curso. Quando eu entrei no curso, eu falei, não, vou dar uma pausa porque eu sei que eu posso ter dificuldade. E eu tive muita dificuldade, mas justamente pelo fato dessa dificuldade, eu acho que deu minha cabeça em parafuso, né? Porque eu sou meio preocupado com as coisas. É, uma pessoa E tranquila, eu preciso... nunca se preocupa com nada. Os cabelos caem da cabeça de tanta preocupação, literalmente. E aí, mas logo depois, ainda no primeiro semestre, eu voltei para a OCS para poder pegar mais 2 sites, para justamente ocupar a cabeça com outra coisa e conseguir levar o curso e também, obviamente, conseguir a parte financeira que a gente tinha que se manter aqui, pagar o próprio curso, né? Fazer todas as coisas. E aí eu fui com a OCS durante esse ano todo, e mesmo depois que eu finalizei, eu ainda estava na OCS justamente por conta dessa flexibilidade. E aí, obviamente, a gente começou a procurar trabalhos para a parte de engenharia. Foram 6 meses. Tá, peraí, rapidinho. Só pra gente comentar um negócio sobre a OCS, né? Porque a gente fala muitas vezes sobre trabalhos e tudo, e a gente contando, super tranquilo, de boa, mas assim, muito perrengue já passou, né? Um dos sites que você pegou, um dos sites é o local, né, que vai trabalhar. Então, um dos locais que você pegou uma vez era um bar. Isso. E tinha que limpar, tipo assim, ou depois que o bar fechava, ou antes do bar abrir. Ou seja, era na madrugada que tinha que limpar, basicamente. Ou de manhã muito cedinho. Geralmente eu fazia a limpeza por volta de 5, 6 da manhã, né? Mais ou menos. Já saímos assim, vamos na casa dos amigos. Aí fica até, tipo, meia-noite, 1 da manhã. Vou ficar só mais um pouquinho, porque espera pra já o bar fechar, pra ir lá no bar fazer a limpeza. Porque... Perrengue, no frio. Porque assim, a parte da limpeza, em qualquer que seja o lugar, você tem aquela janela quando as pessoas não estão trabalhando. E é a hora que a gente limpa. Então, o bar fechava 2 da manhã. Eu podia ir 3 da manhã se eu quisesse. A hora que eu quisesse, eu podia ir. Tipo, era muito flexível. Isso era a parte boa. Era a parte boa. De trabalhar. Mas assim, essa janela não era um horário muito legal, né? E ficava azeda. Enfim, acontece. Passou, perrengues, tal, formou. Felicidade, a gente comemora e tal. E agora, vamos conseguir um emprego na área, uhul! O que acontece? Muito estresse. Mas, então, como eu não tinha... Nunca trabalhei de fato como engenheiro no Brasil, isso dificultou muito as coisas, porque aqui a Nova Zelândia, eles prezam muito por experiência profissional, mesmo que seja no Brasil. Obviamente, você ter experiência na própria Nova Zelândia é bem melhor de fato, mas mesmo no Brasil já conta, mas eu não tinha nenhum nem outro. Então, várias aplicações que eu fazia, tipo, 24 horas, 48 horas depois, eu já recebia negativa. Adaptação de currículo, essas coisas todas que a gente passando para poder, né, colocar no caminho certo. E eu realmente tive muita dificuldade para poder achar emprego. Mesmo a Nova Zelândia estando bombando de vagas na parte de engenharia. Mas justamente por conta dessa ausência da minha experiência, complicou um pouquinho. Foram meses difíceis. Eu pensei um pouco, parei de trabalhar na OCS, mas já emendei alguma outra coisa justamente para poder ter dinheiro, porque a gente precisa para tudo, né, aqui. E seria, depois do estudo, eu tinha direito ao full time. Então, pela primeira vez, eu estava tendo direito ao full time aqui na Nova Zelândia. Que é de trabalhar quantas horas quiser, sem limitação. Exato. Então, aí veio a pergunta, eu vou ficar trabalhando part-time ou alguma coisa do tipo para poder usar o outro tempo para procurar emprego, mas a gente sabe que a gente pode estar ganhando muito mais quando a gente vai pegar um emprego full-time. Enfim, e aí a gente vai tentando uma coisa ou outra. Eu lavei até carro, enfim, foram várias situações durante esses 6 meses. Lavou carro, fez negócio de pista, como é? Asfalto.
Isso. né? Colocou Asfaltar asfalto, um car park, pistas aqui e tal. Loucura, loucura, loucura. Um monte de coisa. Mas... E aí tentando, aplicava e negava, tudo, a experiência contava muito. E aí a gente começou a tentar ir por um caminho de graduate, né? Que seria justamente para engenheiros iniciantes, tipo um engenheiro júnior. Isso, é o júnior de lá do Brasil, porque geralmente as vagas de graduate, eles não exigem a experiência profissional. Uhum. Eles exigem que você tenha a formação e tal, e só isso. Mas mesmo assim ainda estava sendo um pouco complicado e eu estava sendo rejeitado na parte de graduate. E graças a muitos amigos, na verdade, Felipe, Flávio, Geraldo, várias pessoas, a comunidade brasileira aqui é fora de série. E eles me ajudaram justamente nesse alinhamento, porque, poxa, você era diretor lá no instituto, então você estava num cargo já muito alto. Quando você coloca uma coisa dessa no seu currículo e você pede para uma vaga que eles consideram mais baixa, porque é júnior, e eles falam, nada a ver, tem alguma coisa errada aqui. Então, esses ajustes foram necessários durante esse caminho para algumas aplicações. E aí eu justamente precisei parar, novamente a gente conversou, a gente chegou a conversar, olha, vou dar uma respirada, vou dar uma realinhada na rota, para ver se a gente consegue alguma coisa melhor. E aí eu parei de trabalhar para poder realinhar. E depois de 3 semanas, depois realinhando a rota, começaram a aparecer, digamos assim, os frutos, né? Os resultados. Em relação a isso, comecei a ser chamado mais para entrevista, enfim. E graças a Deus a gente conseguiu. Tem o que, amor? 3 semanas, 4 semanas? Acho que uns 4, Que a gente tá. E aí a gente agora tá se mudando. Tá, fala desse emprego, que emprego é esse, como é que você conseguiu. A gente tá chegando nos 10 minutos finais do programa. Uhum. Então, pra dar tempo, corre aí a história, mas conta, né? Que emprego é esse, como é que você conseguiu e onde é que a gente vai. Bom, mais uma vez, a comunidade brasileira sempre ajudando muito. Eu, na mesma semana que eu estava realinhando a rota, fazendo as coisas e já estava com algumas outras aplicações engatilhadas, uma brasileira, Isabela, ela trabalhava nessa empresa, só que ela tinha acabado de conseguir um outro trabalho em uma outra cidade, em Tauranga, e ela lembrou de mim, simplesmente lembrou de mim, foi falar com você, inclusive com o Rafa, para poder, lembrei que seu marido é engenheiro e tal, então talvez essa vaga se encaixe com ele, porque era uma vaga de graduate. E quando eu olhei, eu fiz, meu Deus, essa vaga realmente era o que eu queria, assim, porque mexia com a parte de roads, que é um caminho que eu quero seguir na parte de engenharia, enfim, parecia tudo muito bom. Trabalhei um pouco mais na carta, no currículo, nessas coisas, e fui fazer a aplicação. E aí aquele plus, né? Quando você conhece alguém, a pessoa já tá lá. Então, ela falou, quando você aplicar, me avise, porque eu vou falar aqui internamente mesmo, passar para ele, Então, ela fez tudo isso, ela mandou para o Rob, né? Que é o seu chefe hoje. Que é o meu chefe hoje. E foi tudo muito massa, assim, parecia que estava tudo se encaixando. A gente, obviamente, ficou uma semana sem ouvir nada, e aí deu aquela agonia, falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que falar, e eu fui atrás do Facebook, encontrei ele, fiz essa conexão, falei em relação daquele oi, né, e aí, tudo bom? E ele foi fora de sério, ele falou, cara, eu tô muito ocupado porque eu tive 3 baixos na empresa, mas se der para você, eu consigo ver até no final de semana pra gente poder fazer uma entrevista. Eu falei, amanhã eu tô aí. Uhum. E aí a gente acabou indo pra Queenstown pra poder fazer a entrevista. E ele me recebeu na casa dele. E foi muito surreal isso, porque a gente acabou descobrindo que ele é casado com uma brasileira, 3 filhos lindos, e essa brasileira
tem família, tipo, por parte de pai, no mesmo estado da gente. Então, assim, foi umas coisas que foram se encaixando muito loucas. Não, deixa eu contar essa parte que eu acho muito surreal. A gente chegou lá na casa dele e aí ele recebeu a gente já falando em português, primeiro, né? O cara é kiwi, é daqui da Nova Zelândia, mas já chegou falando português com a gente. E fala super bem português, inclusive. E aí a gente entrou na casa, conhecemos as filhas e tal, levei lá uns chocolatinhos pra elas e tal. E aí, daí ele, vocês são de onde do Brasil? Aí a gente, do Nordeste. Aí o Herbert foi tentar explicar, porque, tipo, muita gente, mesmo brasileiro, não sabe direito onde é Sergipe e tal. Então aí Herbert, sabe Salvador, Bahia e tal, fica ali perto, do lado, não sei o quê. Aí ele, sim, Sergipe. Vocês são de Aracaju? Aí a gente se espantou, né? Nossa, ele sabe onde é Sergipe e sabe onde é Aracaju, que é a capital. Ficamos muito espantados. Daí daqui a pouco ele fala assim, vocês conhecem Macambira? Gente, Macambira é o interior do interior de Sergipe, é o interior de Itabaiana. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está ouvindo esse programa agora, que são brasileiros, não conhecem Macambira. O cara da Nova Zelândia, kiwi, nascido e criado na Nova Zelândia, perguntando se a gente conhecia Macambira. Então, várias coisas assim se encaixando. E o pai da esposa dele, no caso, o sogro dele, lá em Aracaju, ele mora num prédio que fica em frente ao nosso prédio, ao nosso antigo prédio que a gente morava, né? Onde a gente morava lá. Então, nosso apartamento. Muitas coincidências. Eu não acredito em coincidência, eu sempre acredito que é Deus direcionando as coisas e tudo, né? Mas muita coisa ali se encaixando. E faz com que a gente também se sinta muito à vontade, né? Uhum. Então, depois, quando foi pra parte da entrevista, obviamente, né? Foi totalmente direcionado, totalmente em inglês, tal, essas coisas todas. Mas você já se sente mais à vontade, então a coisa acaba fluindo até de uma forma melhor. E eu realmente acredito que isso tenha influenciado muito. Uhum. Enfim, aí participei dos processos, tiveram mais 2 entrevistas com o time, com RH e etc. E uma semana depois, ele me falou pelo WhatsApp que o time estaria feliz em me oferecer a vaga e tal, e a gente comemorou e tudo mais. Ele falou, pode abrir o champanhe. Aí a gente pode fez abrir o isso, a gente champanhe. saiu e foi comprar champanhe. Pois é, a gente não tinha... Detalhe, mas mesmo isso, a gente não sabia absolutamente nada. Não sabia nem o nome da vaga. Nem falou o salário, nada? Não sabia nada, não tinha recebido a offer nem nada. E aí, no final de semana, a gente... em Queenstown, tá? Eu acho que a gente não chegou a falar isso, mas Você falou. Aí... A gente tava vendo como Queenstown era complicado para poder achar casa, a gente fez, velho, a gente tem que ver logo, porque Rafa só tinha folga na semana, na terça-feira. A gente tem que conseguir marcar views para olhar a casa na terça-feira. Isso sem a offer. Era tipo... A gente foi na esperança, na fé, acreditando na palavra daquele homem. E quando a gente tava lá, no meio das visitações, a gente recebeu a offer. Então foi tudo muito, muito massa. Assim, foi muito legal, mesmo. Nossa. E Papai do Céu abençoando depois de mesmo. 6 meses estamos aqui. Depois, na verdade, de vários anos, né? Tipo, vários anos da engenharia, eu tô voltando assim pra área. Realmente vou exercer de fato o meu ofício, né? Que eu me formei. Como é que tá sua cabeça e seu coração em relação a isso? Primeiro, parece que você tirou um ônibus das costas, né? Parece que você tirou um caminhão das costas em relação a essa questão dessa pressão em relação de conseguir um emprego na área, de ter o nosso alinhamento aqui até para a própria residência, enfim. E ao mesmo tempo, essa excitação de finalmente tá trabalhando, de poder trabalhar com o que eu estudei tanto e demorei tanto para poder me formar, enfim, fazer as coisas. É um misto muito doido. Eu realmente até agora ontem eu acabei tendo que ir em Queenstown para botar mais coisa da mudança, e passei de novo assim em frente ao office, né? E eu olhei assim, meu Deus do céu, eu não tô nem acreditando que eu vou trabalhar de novo numa mesinha, num computador, fazendo minhas coisas. Depois, obviamente, depois de 2 anos e meio dessa chegada aqui, tá? É tudo muito, muito massa, assim. Tá sendo uma experiência... E o que você espera pro futuro agora, assim, dessa nova fase? A gente tá mudando
vocês estão ouvindo o programa na sexta, a gente tá mudando hoje, então. Um pouco mais na verdade, o principal é um pouco mais de paz de espírito, né? Mais um pouquinho de calma e começar realmente a viver um pouco mais a vida, a nossa vida, a vida dois e tal, porque, digamos, se preocupar mais com coisas cotidianas, da vida cotidiana, do que nessa coisa do plano desde o início, quando a gente chegou aqui, de estudar, de pegar emprego, de fazer isso, fazer aquilo. Você acaba não olhando muito ao redor, assim. Então, a minha ideia é que tenha paz para viver um pouquinho mais aqui, né? E, obviamente, alinhar para a residência para a gente ter o nosso bacurinho, né? Próximo ano, tá? Calma, vamos devagar. Tá, aí olhando para trás, por exemplo, a gente falou, né, dessa questão dos planos. Então, vinha para cá, o plano era estudar inglês por 6 meses, começar o mestrado na área de administração. Não passou com 6 meses, teve problema, saiu da aula de inglês, teve o lockdown, isso e aquilo, acabou tudo atrasando, foi passar com 9 meses. E aí, não vai ser mais, não conseguiu a nota, e aí vamos pensar então em outro curso, ou vai ficar continuando tentando a nota, que seria uma opção, mas não, tem essa outra opção de curso aqui, isso e aquilo, então mudou de curso, foi pro curso de engenharia, teve dificuldade, chegou a pensar em desistir ou em prorrogar por mais 6 meses ali o curso e tal. Depois que formou, teve dificuldade para encontrar emprego, chegou a achar que não conseguiria, enfim. E agora conseguiu o emprego do jeitinho que queria, da forma que queria, um time super legal, numa cidade bacana, lindíssima, a cidade mais linda da Nova Zelândia, inclusive. Valeu a pena todos os perrengues até aqui? Não, super valeu. Tipo, não tem... Mesmo durante esse processo, é aquela história, a gente passa por todo esse processo... Eu tenho 1 minuto para responder isso. A gente passa por todo esse processo, mas o caminho aqui na Nova Zelândia é muito bonito, assim, a gente consegue aproveitar a vida e esse é o nosso objetivo, é ser feliz aqui. Eu tô muito feliz e não trocaria nada, assim, do que a gente fez de jeito nenhum. Só... Te amo, meu amor. Muito obrigada. Eu te amo. Por ter vindo aqui hoje. Foi difícil trazer esse homem, mas no final das contas ele aceitou, veio arrastado. A gente vai encerrando o programa de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, que eu sei que tem muita gente torcendo aqui, comemorando também nossa felicidade com a gente. E estaremos juntos no próximo programa, com certeza. Vai ser provavelmente o meu último. Esse é o penúltimo. Encerrando aqui com chave de ouro. Baby, quer mandar beijo pra alguém em 10 segundos? Pra você. E, obviamente, pra minha família no Brasil. E pra toda a comunidade brasileira aqui. Um beijo. Um beijo e obrigada, galera. Fui!